Aleluia. Abra o seu livro, a Bíblia, comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria ler alguns versículos com vocês nesse primeiro domingo de 2022, um domingo da ceia, da mesa do Senhor. Quando Deus nos traz à mesa, não nos traz para assistirmos, Ele nos traz para nos alimentar, Ele traz para que a gente possa degustar, para que a gente possa se servir da presença dEle. A mesa do Senhor é uma mesa de renovo, a mesa do Senhor é uma mesa de encorajamento, a mesa do Senhor é uma mesa de comunhão. É quando nós sentamos com Deus e olhamos o Senhor olho a olho e vemos Ele face a face. A mesa do Senhor é onde Ele nos serve, é onde Ele nos perdoa, onde Ele nos encoraja, onde Ele nos renova. Por isso, talvez uma das reuniões mais importantes da igreja é a reunião da mesa do Senhor. É a reunião da comunhão, da ceia, do pão, do vinho. É quando a gente olha para o Pai, é quando a gente come vinho, toma vinho com o Pai, onde a gente fala com Ele dos nossos medos, quando a gente fala com Ele das nossas debilidades, é quando Ele nos encoraja, é quando Ele diz, está aqui, ó, este é meu sangue, que é dado por vós, toma dele, ser renovado. Ah, mas eu tenho errado, mas este sangue te purifica, te santifica, esse sangue te dá acesso. Mas eu tenho me sentido tão fraco, Pai, toma desse pão, porque esse pão é o meu corpo que é dado por vós, come desse pão, esse pão ele cura as tuas feridas, porque pelas pisaduras do meu corpo fostes curados. Esse pão vai te dar força para você caminhar mais quilômetros, mais milhas. Esse pão vai te fortificar para você vencer esse ano. Foi o que Deus disse ali para Elias, quando Elias estava sem força, quando Elias estava fraco, Ele disse, levanta Elias, come desse pão, porque ele vai te fortalecer, para que você cumpra o teu propósito, para que você saia caminhando. Come desse pão, esse pão é vida, esse pão é para você, pão do céu que eu trouxe. O anjo trouxe pão do céu para Elias, e hoje o pão do céu é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Comei desse pão, tomai desse cálice. Ah, como é bom ter comunhão com Ele, como é bom começar um ano com Ele. Amém? No livro de Atos, fala a respeito de uma arrancada, de um take-off. Essa palavra take off em inglês tem alguns significados: deixar, tirar algo, mas também é usado principalmente quando um avião descola da pista. Quando um avião percorrendo uma pista toma a velocidade necessária, com a aerodinâmica necessária, e ela vence uma lei, ela ultrapassa uma lei chamada lei da gravidade, e ele ganha sustentação, e agora então as suas rodas descolam do solo, e ele então toma os ares, e ele sai de uma atmosfera terrena para continuar a sua viagem em uma atmosfera não ligada à terra, em uma atmosfera nos ares. Quando ele descola as suas rodas, quando ele descola o trem de pouso ou de decolagem, aquilo faz com que ele comece agora a trabalhar em uma outra lei, em uma outra dimensão. Agora a viagem dele passa a ter uma outra velocidade.
Agora a viagem dele, a jornada dele passa a ter uma outra altitude. Agora a viagem dele e a atmosfera que ele passa a continuar aquela viagem, passa também a se desenvolver em uma outra atmosfera, em uma outra temperatura, aonde todas as leis são diferentes da temperatura, da atmosfera ou da realidade que ele começou a viagem quando ainda estava em terra. Eu creio que todos nós somos chamados para um outro tipo de viagem. É verdade que somos humanos e estamos linkados a esta terra e podemos viver a vida inteira viajando em terra. A vida inteira viajando em terra. Agora, que sentido faria para nós entrarmos em um avião? E o avião, ao invés de pegar a pista aqui em Fort Lauderdale, ou não sei qual aeroporto que nós pegaremos esse avião, ou o aeroporto de Miami, ou até mesmo o aeroporto aqui de Boca Ratons, não importa se é um avião particular ou de comércio, mas se ele pegasse, de vez pegar aquela pista e em algum momento acelerando, não decolasse, não take off da terra, não desapregasse da terra, mas que sentido faria ele indo para Nova York, por exemplo, se pegasse e virasse para 95 e fosse em terra daqui até 95, até Nova York? Chegaria lá? Provavelmente sim. Mas seria muito mais difícil. Demoraria muito mais. Ou pode ser que nem chegaria até lá. E ainda atrapalharia os outros. Porque ele não foi feito para andar sempre em terra. Ele foi feito para viver na terra. Mas o avião foi feito para dar voos. Para visitar os céus. Para fazer viagens nos céus. Assim somos nós. Sem que Jesus volte. Vai chegar um momento que nós não vamos precisar voltar para a terra. A Bíblia diz que Ele virá e nos levará em glória. E a nossa morada será mudada. Da morada terrena para a morada celestial. Mas enquanto Ele não volta, nós somos como um avião. Que momentos da vida e habitamos em terra e vivemos na terra. E a Bíblia vai dizer, olha, é assim mesmo, no mundo, na terra tereis aflições, mas tem bom ânimo, não é para sempre, não vai ser assim, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Somos moradores da terra, somos habitantes da terra, mas Deus nos deu capacidade para take off, para muitas e muitas vezes take off, decolarmos e andarmos em regiões celestiais e fazermos jornadas em regiões celestiais. O avião ele pode descer, ele desce para reabastecimento, ele desce porque é na terra que ele está, a sua base ainda, mas ele passa muito mais tempo voando do que em terra. Assim é um cristão cheio do Espírito Santo. Ele passa muito mais tempo voando do que em terra. Como que eu voo? Quando num período de adoração como esse, você descola da terra. Quando num período de adoração como esse, você desprega, take off da terra. E você vai às regiões celestiais, e você adora em línguas estranhas, e você viaja, e você vai aos céus, e você sai dessa igreja, você sai desse lugar físico, e você entra num lugar espiritual. Nós somos chamados para isso. E quando nós temos esta prática, as coisas acontecem muito mais rápido. Daqui para Nova York, eu não sei quanto tempo de carro. Quantos já foram várias vezes? Quanto tempo dá?
20 horas. E de avião? Só o voo? 3. Você prefere demorar uma jornada em 20 horas ou em 3? Você prefere conquistar algo demorando 20 anos da sua vida ou conquistar algo em 3 meses? Ou em 3 anos? Eu vou dar o segredo. Take off. Take off. No livro de Atos diz assim, Atos capítulo 1, primeiro capítulo, vamos ler alguns versículos. Versículo 4 diz assim: e em certa ocasião, estando comendo com eles, Jesus comendo com eles de novo, logo depois da ressurreição, como Ele está conosco hoje aqui na mesa, amém? Jesus veio convidado para a mesa, Ele não só veio para a mesa, como Ele é a mesa, Ele é o pão, Ele é o vinho. Estando comendo com eles, ordenou-lhe: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai, diga esperai, a promessa do Pai, a qual disse Ele: de mim e de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo, e não muito tempo depois desses dias. No capítulo 2, versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a terra, onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes, judeus, homens religiosos, de todas as nações, debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como que nós ouvimos cada um a nossa própria língua nativa? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfrígia, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Versículo 14, o primeiro versículo diz assim, o versículo 14 diz assim: porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, diga 11, levantou-se a voz e disse: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, sejam isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. E ele passa a pregar. E agora quero que você pule para o versículo de número 37. E ouvindo eles isto, compungiu-se o seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz a respeito de vós e todos os que estão longe, tanto quantos Deus o Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E o versículo 41 diz: e de bom grado, diga de bom grado,
receberam a sua palavra e foram batizados naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Eu queria compartilhar com você o segredo de um crescimento rápido. O segredo de um crescimento exponencial. Algo exponencial é algo que a matemática, ela quase que vira mágica. Porque nós sabemos a respeito de os fatores da matemática, soma, multiplicação. 2 mais 2, 4, agrega mais 2, 6, agrega mais 2, 8. Nós sabemos a multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2 vezes 4, 8, e aí vai aumentando. Mas algo exponencial é algo que o que naturalmente se alcançaria em 20 anos de trabalho, você pode alcançar em 2 meses. Cara, isso é loucura, pastor. Algo exponencial é algo que talvez você demoraria 3 anos de um projeto, você alcança aquilo em 1 mês ou 3 meses. O crescimento exponencial, ele é difícil até mesmo de ser explicado na matemática, usando cálculos matemáticos. É uma explosão de resultados, rápida, intensa e visível. Rápida, intensa e visível. Se você olhar, por exemplo, o ministério de alguns homens de Deus aqui, nós vamos ver que alguns deles foram de uma maneira natural. Foram criados pelo pai, ouvindo a palavra. Jacó foi criado pelo seu pai, ouviu a palavra, depois seguiu e cumpriu o seu propósito. Seus filhos ouviram a palavra, foram crescendo em um ambiente de fé, e de repente seus filhos cresceram, cumpriram o propósito. Mas tem alguns homens de Deus que experimentaram um crescimento exponencial. Por exemplo, um cara que perseguia os judeus, tinha uma fé que agradava a Deus em matar, ou melhor, perseguia os cristãos, cria que matando aqueles que chamavam de cristãos, que seguiam esse Nazareno, estava fazendo algo de bom a Deus, mas de repente em uma dessas incursões atrás desses nazarenos, desses primeiros cristãos, ele tem uma visão, onde uma luz aparece a ele, ele cai por terra, e ele passa 3 dias com escama nos olhos e não consegue ver, até que Deus envia alguém para falar com ele, lá onde ele estava hospedado, e lá é falada a palavra da vida para ele, e lá ele se quebranta, ele se arrepende, e este Saulo, como que num passe de mágica, se é que poderíamos falar assim, se transforma em Paulo, e agora ele não só para de perseguir os cristãos, mas ele se transforma em um evangelista, mas ele não passa 10 anos estudando para ser isto, ele já passa a pregar, ele já passa a falar, ele já recebe revelação da parte do Senhor, ele é enviado para fora de Jerusalém, e se transforma em um dos maiores evangelistas que a terra já conheceu, um crescimento exponencial. Deus pode fazer assim comigo, Deus pode fazer assim com você. Deus usa, sim, os tempos, as estações, e vai mudando, mas Deus também traz crescimentos exponenciais. E quando que é que o crescimento exponencial aparece? Quando a unção é derramada.
Quantos estavam desejando ser rei? Quantos estavam se esforçando para ser rei? Quantos se viam como rei? Eu creio que até os filhos de Jessé se viam como rei. O próprio Jessé olhava o filho mais velho dele, que era um guerreiro, que era um homem influente no exército, que era um soldado bem visto no exército, e dizia: olha, meu filho tem toda a estrutura de rei, tem a postura de rei. Quem sabe, eu não sou lá muita coisa, mas quem sabe se Deus quiser um outro rei depois do rei Saul, quem sabe ele não escolhe esse meu filho, que tem essa postura, é forte, é valente. Mas Deus envia então o profeta até a casa de Jessé, e Jessé então, quando olha o profeta com um vaso de azeite na mão, diz: oh, o meu sonho está se realizando, eu criei esse menino a vida inteira para ser rei, olha, agora veio o profeta aqui para ungir um novo rei sobre Israel, o meu sonho, eu sempre treinei ele, eu nunca deixei ele pegar em ovelha, eu nunca deixei ele fazer serviço pequeno, ele sempre estudou melhor, ele sempre comeu melhor, chegou a hora dele ser rei, eu dediquei minha vida inteira. E Samuel então olhou para ele e disse: não é esse. Como não? Não é esse. Eu vim aqui para ungir um dos teus filhos, e vi esse que você se apresentou e que você disse que é o cara, mas parabéns, você está muito bem formado, mas não é você. Como assim não é? Como assim? Se tem alguém que tem que ser rei na minha casa dos meus filhos, é ele. Não é. Então não tem mais filho? Porque não é nenhum desses aqui. Tenho. Está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. Aquele que não foi treinado para ser, pelo pai, aquele que não tinha perspectiva de ser, chega lá, cheirando, fedendo a ovelha. O que foi, pai? O que foi? Samuel olhou e Deus disse: é esse. Mas ele não tem cultura. É ele. Mas ele não passou por escola, ele nem serviu o exército. É ele. Mas todo rei tem que ser no mínimo militar. É ele. Mas ele é mais baixinho, pequenininho. É ele. Derrama o óleo e você vai ver um crescimento exponencial através da unção. Não vai precisar de militar, não vai precisar de fazer curso, não vai precisar de fazer nada. O óleo derramou. Em questão de dias, Davi já foi levantado como rei. Não é militar? Manda para a guerra. Mas ele não tem treinamento? Manda para a guerra. Contra quem? Contra o maior que tiver. Quem que é? Chama Golias. Você vai ver o que a unção faz e que treinamento militar nenhum pode fazer. A unção é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Eram 11. A única coisa que faz um avião descolar do solo, um crente descolar da terra, não é treinamento, não é sabedoria humana, mas chama-se unção. A unção é que faz você descolar. A presença de Deus é que te tira daqui e te coloca lá. Eram só 11, com medo. Jesus havia acabado de morrer. A perseguição estava intensa. Andavam escondidos. Havia uma crença que se matasse, se conseguisse matar a cabeça, o líder de qualquer religião ou qualquer tipo de rebelião, os discípulos se dissipariam. Isso está na Bíblia, era conselho que davam. Quando se mata o líder, os discípulos se dissipam. Agora Jesus havia morrido, estava enterrado atrás de uma
de uma rocha. Ok, alguns diziam que ele tinha ressuscitado, mas para todo o povo ele estava morto. E eram 11. E aquela multidão que seguiu a Jesus dissipou-se, porque os que estavam ali, que não tinham a unção, se dissipam quando vem a perseguição. Quantos que sobraram? 11. E Jesus disse para eles: não está na hora ainda. Mas qual é a estratégia? O Senhor disse que nós íamos ser a igreja, que nós íamos influenciar o mundo. Só sobrou os 11, a gente não tem um microfone, a gente não tem um LED, a gente não está bem posicionado, não temos nenhuma igreja para começar. Fica tranquilo, tudo que vocês precisam vai ser dado a vocês. Somente fiquem em Jerusalém, até que a promessa chegue, até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. Mas como é que é isso? Nós precisamos de um microfone, nós precisamos de alguém influente na cidade, nós precisamos começar. Eu estou cheio de estratégia aqui para começar a igreja. Não. Fiquem em Jerusalém, espera um pouquinho, aguarda, fiquem aguardando a promessa. Não façam nada até que vocês sejam capacitados. Jesus disse isso com eles, comendo com eles, dizendo: olha, eu estou aqui comendo com vocês, eu estou subindo aos céus, mas fiquem aqui. Não comecem nada sem que vocês sejam capacitados do alto para fazerem. Ah, mas eu já sei fazer. Não comece até que do alto você seja capacitado para fazer. Mas eu já tenho uma empresa para começar. Não comece até que do alto você seja capacitado para ser esse empresário. Ah, mas eu já sei, eu vou começar a fazer isso. Não faça até que do alto você seja capacitado para fazer. Eu não estou dizendo aqui para você que você não pode. Eu não estou dizendo que você não é capaz. Eu não estou dizendo que não é para fazer. Eu só estou dizendo algo. Se você entender no primeiro dia, primeiro culto desse ano, que nós não podemos fazer nada em 2022, até que do alto nós sejamos capacitados para fazer, até que nós entendamos que recebemos a unção para realizar, o sim de Deus para fazer. E no capítulo 2, estando todos juntos, reunidos no mesmo lugar, veio o sim de Deus. Olha só, eles queriam evangelizar. Enquanto eles esperavam, Deus preparava o palco, Deus preparava o cenário. Quanto tempo? Vocês viram que tem uma hora que eu estava lendo o capítulo 2 sobre a descida do Espírito Santo, que a leitura ficou chata? Naquela hora que começa a dizer, tinha homens de tal lugar, tinha homens do Egito, tinha homens não sei de onde, tinha homens da Frígida, tinha homens não sei da quê, tinha não sei de onde, tinha o tanto de lugar. Quantos anos naquela época eles demorariam a pé ou a camelo para ir em todos aqueles lugares evangelizar? Quantos anos? Quanto tempo? 11, por mais que eles tivessem uma estratégia, 11, ó, tu vai para tal lugar, deixa eu ver no mapa, aqui, tu faz essa viagem aqui, e dá essa voltinha, e tu vai para tal lugar. Quanto tempo eles demorariam? Enquanto eles obedeciam, esperando a capacitação, a unção, o sim de Deus, Deus começou a trazer representantes de cada uma daquelas nações para aquele lugar. E de repente, como diz, do alto, um som estrondoso. E foram capacitados. E começaram a falar em línguas estranhas. E olha só, Pedro se levanta e começa a pregar. E ele não era um bom pregador, mas agora ele foi cheio do Espírito Santo. A unção exponencial veio sobre ele. Ele não era um grande ganhador, ele não era um grande pregador, mas agora ele foi ungido por Deus para fazer. E ele passa a falar. Alguns dizem, mas não são eles, pescadores galileus? Como é que ele tem essa linguagem? Como é que ele fala desse jeito? Como é que ele tem essa intrepidez? E ele começou a falar. E ele falava, e olha só, todas as línguas que estavam ali ouviam na língua que eles entendiam. Terminando aquela pregação, de 11, se transformaram em 3.000. Como? De 11, 3.000 foram batizados. Quem quer um crescimento assim na sua vida?
quantos por cento, até quero fazer um cálculo uma hora, de 11 para 3 mil. E ainda dizem que não se contavam mulheres e crianças. Crescimento exponencial é o que nós vamos viver. Mas antes de começarmos, precisamos esperar até que do alto sejamos autorizados pela unção. Não é a sua capacidade, não é o seu esforço. Pedro fala algo muito interessante depois disso. Ele vai ao templo, junto com o seu amigo, e quando ele está saindo, tinha um homem paralítico. E o homem paralítico pede para ele dinheiro. Me dá alguma coisa. Sabe a resposta de Pedro? É uma resposta muito mais completa que somente não ter dinheiro. Ele diz: eu não tenho o que você está me pedindo. Mas não é que eu não tenho nada. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho algo. E o que eu tenho, eu quero te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele levantou o homem. Sabe o que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo que tudo que ele tinha até agora não valia nada do que ele tinha recebido nesse dia do Espírito Santo. Ele disse: olha, nada que eu te der resolve, mas o que eu recebi e tenho agora, isto resolve. Isto eu faço questão de dizer que tenho. Isto eu tenho certeza que tenho. E é por isso que eu te ordeno, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque só tem coragem para dizer para um paralítico: levanta e anda, quem tem convicção, que tem unção sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, o Saulo, talvez foi um dos homens mais sábios da sua época. Ele mesmo vai dizer nas escrituras: eu fui criado aos pés de Gamaliel, um dos mentores mais desejados daquela época. Ele conhecia línguas, ele não falava somente o hebraico, mas ele falava o grego, ele entendia outras línguas. É um cara que, vamos supor, se fosse nos nossos dias, tinha sido, sei lá, estudado em Harvard, tinha sido o bambambam da época. Mas há um momento que ele diz assim: eu escolhi nada saber. Eu entendo que eu não tenho nada de valor. Escolhi nada saber, tomei pela essa sabedoria lixo diante da revelação de Jesus Cristo e este crucificado. Não é a minha sabedoria que vai cumprir esse propósito, mas é a unção que eu recebi naquele dia, daquele dia que eu fiquei cego. É esta unção. É nisto que eu quero compartilhar com vocês. Não vou em sabedoria humana, nem em poder de palavras, mas vou no poder de Deus. Decidi nada saber, a não ser o Cristo e este crucificado. É isto que vai fazer de você um grande empresário esse ano. É isto que vai fazer de você ter vitória em todas as áreas da sua vida. Pastor, então eu não posso estudar, então eu não posso aprender sobre a minha área? Pode, desde que o seu coração não esteja aí. Esta não é a sua vitória, o seu coração não deve estar aí. O seu coração, a sua segurança deve estar cheio do Espírito Santo. O motivo de eu ser cheio do Espírito Santo, ele vai trazer tudo que eu necessito saber para a minha função, para o meu propósito, seja ter uma construtora nesse país, seja ter uma concessionária de automóveis, seja a área que você quiser. A unção do Espírito Santo vai trazer tudo o que você necessita. Se você for cheio do Espírito Santo, ele vai guiar os seus passos, ele vai te conectar a pessoas, ele vai trazer conhecimento que você não tem, ele vai fazer um crescimento exponencial. Nós precisamos
em 2022, andar mais no ar que na terra. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Podemos até correr por um tempo na pista. É aceitável um avião correr na pista. É aceitável. Para alguns aeroportos é aceitável 1,5 milha de pista. Para outros aeroportos é aceitável 2 milhas, 3 milhas de pista. Mas todo aeroporto tem começo e fim de pista. E no final da pista tem água ou árvores. Se nós não decolarmos, nós já sabemos o resultado dos nossos projetos. Se nós não decolarmos, nós já sabemos o resultado do nosso projeto. Ou é água, ou é árvore. É tragédia. Eu quero propor a você, Embaixada Church, esse mês de janeiro, mesmo que você está iniciando projetos, priorize o enchimento com o Espírito Santo. Tire pelo menos um dia da semana para jejuar. Mesmo que você está iniciando projetos, não comece ele até que você sinta que você está cheio da unção para fazê-lo. Até que do alto você seja revestido de capacidade para fazê-lo. Você pode botar no papel, você pode planejar, você pode botar até datas para começar, mas então, a partir dali, deixe o papel, deixe as datas e busque o Espírito de Deus e diga: Deus, eu preciso ser cheio do teu Espírito para realizar esse projeto. Eu vou abrir essa loja, mas eu não abro essa loja sem ser cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Senhor, eu preciso ser cheio do Senhor, eu preciso ser cheio do Senhor, porque essa loja, esse empreendimento, esse negócio, esse projeto de salvar a família, esse projeto ministerial só vai decolar se eu estiver cheio do Espírito Santo. Aí os resultados serão exponenciais na minha vida.